A pessoa começa a caminhar numa peregrinação assim, e aí, se quiser dar um exemplo no que elas são diferentes, mas vamos pegar, por exemplo, essa aqui do livro que você me deu de presente, inclusive, muito obrigado. Ela começa a caminhar ali, o que vai acontecendo ali? O que ela vai começando a perceber? O que ela vai começando a sentir? O que ela começa a ter de lições ali, as primeiras? As primeiras, né? Bom, eu ia até citar, na hora que você pediu para falar sobre o livro, de uma experiência que eu sempre conto ela, sobre o que a gente controla e o que a gente não controla. Mas eu vou fazer um parênteses e vou falar um pouco do que você falou agora de antes. Perfeito. A peregrinação, ela mais ou menos se divide em 3 etapas, tá? E de pessoa para pessoa é que vai a quantidade de dias, né? Isso aí é muito individual. A primeira etapa que a pessoa atravessa é a etapa física. Por quê? Porque você estava parado e você começou a caminhar muitos quilômetros por dias consecutivos, né? Você não se recuperou de ontem, está caminhando hoje. Amanhã você não se recuperou de hoje nem de ontem, está caminhando novamente. Então, seu corpo tende a reclamar. Tende a reclamar de dor nas costas, dor nas articulações. Em alguns casos já aparecem as primeiras bolhas, cansaço, às vezes o desgaste físico pelo excesso de frio ou excesso de calor, que é o meu problema, por exemplo. E aí a gente volta a nossa atenção toda para o corpo. Nossa, o que eu vim fazer aqui? A primeira pergunta, né? Por que eu não estou no sofá da minha sala e estou caminhando esse tanto para passar esse sufoco, para sentir esse tipo de dor? Bom, você vai acostumando com aquilo. O seu corpo vai entendendo que ele está num processo de uma jornada que exige dele e ele começa a entrar no automático. Então, o corpo começa a se habituar com aquilo. Dia a dia, ele vai se habituando. Eu, geralmente, entro nessa fase com 6 dias, mais ou menos, 5 dias. Eu já estou entendendo, porque eu me conheço muito. Eu sei que aqui num processo que vai passar. Então, eu sei lidar com a dor que está aparecendo, com o cansaço que está aparecendo, como minar isso, como segurar nesse aspecto ou no outro. Então, eu já me condiciono, mas eu tenho uma experiência para isso. Mas as pessoas têm que entender que ela vai passar por esse processo físico e ela vai querer desistir, né? E se ela se mantém, o corpo entra no automático, começa a entrar no automático. E aí, quando você tem o seu corpo entrando no automático, equilibrado, o seu pensamento começa a ganhar asa, porque a sua atenção não vai mais para o corpo, para aquilo que você está sentindo de dor. Você começa a pensar na vida, cara, né? E a primeira coisa que você começa a fazer é desenterrar um monte de coisa. Eu falo que é como se fosse um guarda-roupa mesmo. Você começa a tirar caixinhas lá de dentro para dar uma faxina no seu quarto, no seu guarda-roupa. E para isso você bagunça o quarto, bagunça o corredor, porque sai tanta coisa lá de dentro. E aí você começa a organizar isso. Que tipo de coisa, assim? Coisas pensamento antigas? Da vida. Sim, também. Ou o boleto coisas que você da semana passada? Também. Pode ser. Coisas que você mal resolveu, que você jogou para debaixo do tapete, coisas que às vezes você nem lembra mais que foi da sua infância. Às vezes você tem um clique e você fala, poxa, olha isso que eu vivi uma vez, cara. Você começa a pensar sobre aquilo. Então você dá a oportunidade para que você comece a pensar sobre a sua vida. Por quê? Porque você está fora do ruído do cotidiano. Tá? Você não tem boleto, você não tem esposa, você não tem marido, você não tem filho, você não tem escola, você não tem trabalho, você não tem entregas, você amigo, você está ali para aquilo, né? Para você estar consigo mesmo, né? Ou com algumas pessoas que estão com o mesmo objetivo que você. Então, você se dá essa oportunidade. Então, você para pensar, você só tem que andar, porra. No dia a dia a gente não para pensar, comer. Né? Não, no dia a dia você não para. Você vai no automático. Você tem que fazer, tá correndo, corre para cá. Cada vez mais corrido o dia. Cada vez mais você entra nesse automático. Cada vez mais você para falar, cara, o que eu estou fazendo? Né? E lá você tem essa oportunidade, porque você só dorme, acorda, levanta, come, descansa, dorme, toma um banho. É isso, sua vida é essa. Sua vida ela é apenas isso. O que é muito, porque é uma entrega que você dá, mas você está sem os ruídos que o cotidiano te apresenta, né? E aí você começa a pensar muito sobre as coisas. Então você começa a ter respostas sobre algumas coisas que você queria, você começa a ter novas perguntas sobre outras que você não imaginava que teria, e você começa a ficar bagunçado, assim.
e depois você começa a se organizar mesmo, né? O que volta para esse guarda-roupa, né? O que é carinho, que eu tenho que guardar dentro dele com uma nostalgia, com um carinho e tal, mas não faz mais parte da minha vida, o que eu tenho que descartar da minha vida, quais são as pessoas, quais são as coisas, quais são os pensamentos, o que eu preciso tirar de mim, e outra é o que é da minha vida, o que eu preciso valorizar. Então você começa a dar lugar ao seu guarda-roupa com as coisas que são importantes para você. E quando você entra nesse processo, você acaba ficando mais equilibrado. Porque aquele momento de perturbação mental, ele foi tranquilizando, de certa forma. E aí você começa a pensar mais no seu momento presente, que é o momento da caminhada. Então você pensa no corpo, depois você começa a pensar em problemas, em coisas que passaram, coisas que têm que vir, coisas como é que vai ser, coisas futuras, vira uma ansiedade, que é o excesso de futuro. E depois não, você vai equilibrando essas coisas. E aí você fica mais tranquilo. E quando você fica mais tranquilo, você começa a se entregar mais para o presente, que é a caminhada. Então você fica mais contemplativo. A velocidade muda. Você observa a natureza, você observa os sons, você observa mais o que as pessoas falam, você observa mais o seu ritmo, a sua respiração. É diferente. E isso é uma etapa da espiritualização. Uma coisa que aconteceu comigo na Via Frantígena, para exemplificar bem esse processo de equilíbrio, né, que a caminhada pode trazer, desse livro aí da Via Frantígena, eu comecei a minha peregrinação no Vale d'Aosta, na divisa da Itália com a Suíça. Tá. Foram 1.100 quilômetros caminhando até o Vaticano. 35 dias. Bom, o Vale d'Aosta é uma região ali do Mont Blanc, né, na Suíça ali e tal, na divisa, e é uma região muito montanhosa e que causa um desgaste físico muito grande. Muita subida, muita descida, você fica exausto logo de cara, logo nos primeiros dias. E aí, eu comecei a sentir muito no meu corpo, fisicamente. Até o meu 7º dia, eu estava muito deteriorado. Eu estava cansado, eu estava com os pés já com bolha, eu já estava com a musculatura bem cansada. E até um pouco de saco cheio, assim mesmo, desse cansaço todo, porque durou até 7 dias. E aí, no 7º dia, eu pensei o seguinte: são 35 até o final. Eu estou no 7º, restam 28 dias até o final. No ano anterior, eu tinha feito o caminho de Santiago em 28 dias, os 850 quilômetros em 28 dias. Primeiro pensamento meu: estou acabado. Ainda falta o caminho de Santiago todinho pela frente. Eu, desse jeito, nesse estado, começando hoje, o caminho de Santiago. Seria como se fosse isso. Fiquei louco. Falei, não vou dar conta. Não vou dar conta. E aí eu falei, cara, eu tenho que arrumar alguma saída, né? E aí a gente começa a trabalhar a mente, começa a trabalhar para ir contra a sua mente que quer parar. O que estava vindo ali na cabeça na hora? Cara, várias coisas. Quer um exemplo mais engraçado? Pega o trem. Pega o trem. Quem vai saber? Quem vai saber? Cara, se eu pegar o trem aqui, onde eu vou parar daqui a 3 dias caminhando? Cidade tal. Se eu pegar o trem aqui, é 2 horas. E aí eu fico lá esperando o meu dia de chegar lá. E aí de lá eu continuo e descanso 2 dias, 3 dias. Isso é, cara, foi constante. Pega o trem, cara. Descansa 2 dias. Descansa 2 dias e tal. Bom, sabendo disso, eu tenho você vai ver no livro que eu tenho os meus QR Codes que mostram as distâncias. O meu trajeto pelo Strava. Eu registro o GPS. Ou seja, eu não ia ter o registro daqueles 2 dias. Então você começa a pensar, não, eu não vou me enganar, né? Porque ninguém vai saber disso, mas eu vou estar me enganando, eu não vou estar fazendo isso. Mas e outra, eu tenho que colocar um QR Code, é esse uma proposta que eu tenho para o meu livro, é essa proposta que eu vou me apegar, é isso que eu vou executar. Então isso foi constante, isso foi uma das coisas, né? Bom, e consegui lidar com isso e passei por todos esses processos que eu acabei de descrever para você, tá? Quando chegou no 28º dia, eu olhei, quando eu acordei assim, falei, olha, hoje estaria acabando o meu caminho, se fosse o caminho de Santiago de Compostela. Só que eu já estava tão entregue ao caminho, tão contemplativo com o caminho, vivendo ali um momento de tanta felicidade com cada coisa que eu estava vivendo,
que estava percebendo, de sons, de tudo que estava rolando ali, que eu agradeci. Falei, graças a Deus, eu tenho mais 7 dias pela frente e vou poder curtir o que eu estou vivendo aqui agora. Entendeu a virada de chave? O que num momento inicial era pura ansiedade, medo, pensamento de desistir, se tornou depois um momento de contemplação, de gratidão por ter vivido aquela experiência, e ainda tem mais um pouco de experiência para ser vivida. Ou seja, eu não queria, como diz Clóvis de Barros, eu não queria que aquele tempo acabasse, aquele momento acabasse. Aquilo ali era um momento feliz para mim, porque realmente eu queria que ele durasse mais um pouco e eu tinha mais 7 dias pela frente. Então, essa transformação, ela acontece durante uma caminhada, se você permite. Se você tenta se eximir de preconceitos, vá com o coração e a mente mais aberto, se entrega ao que está acontecendo, tenta entender tudo o que está nas circunstâncias para que você usufrua dessa experiência de uma melhor forma.